Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafael e se você curte histórias de vida, relatos de traição, relatos de casais, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo porque me ajuda e me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês. E no final do relato você deixa um comentário me dizendo o que você achou da história de hoje, que aliás é uma história muito forte, né, uma história bem interessante, vamos dizer assim, pois conta a história de um homem, né, chamado João, que tinha um fetiche, ver a sua esposa com outro homem. E esse é o relato de hoje, e sem mais enrolações, vamos lá à leitura do relato. Meu nome é Juliana, eu tenho 40 anos e moro em Vila Velha, Espírito Santo. Hoje eu vou contar uma parte de minha vida que nunca imaginei compartilhar com alguém, mas que se tornou um capítulo marcante da minha história. Sempre acreditei que meu casamento era comum, dentro da normalidade, altos e baixos, brigas, reconciliações, amor e rotinas. Estava casada há quase 15 anos com o João, meu marido de 43 anos. Ele sempre foi um homem tranquilo, dedicado à família, responsável no trabalho e presente em casa. Eu nunca desconfiei que por trás daquela aparência séria, ele escondia desejos e fantasias que mudariam completamente o rumo de nossas vidas. Nossa rotina era parecida com os de tantos casais. Eu cuidava da casa, trabalhava em meio período em uma pequena loja de roupas e João trabalhava como gerente de uma empresa da região. Nos conhecemos ainda na juventude, em Vitória, e sempre tivemos uma relação de parceria. Eu me considerava feliz, claro que existiam momentos de monotonia, mas no geral esse nosso casamento tinha estabilidade. Foi uma noite comum, durante uma conversa aparentemente inocente, que João resolveu abrir seu coração. Estávamos deitados na cama, depois de mais um dia cansativo, quando ele me olhou fixamente e disse: Ju, eu preciso te contar uma coisa que venho guardando há muito tempo. Na hora, confesso que gelei, pensei que fosse algo sério, uma dívida, um problema de trabalho, até mesmo alguma traição dele. E o olhar dele estava carregado de seriedade, mas também de ansiedade. Respirei fundo e respondi: Pode falar, João, você está me assustando. Ele demorou alguns segundos antes de soltar a palavra. Eu tenho um desejo, uma fantasia e quero muito que você saiba. Só não sei se você vai aceitar. Eu continuei calada e esperando, e então ele disse o que eu nunca imaginei ouvir. Eu tenho vontade de te ver, Ju, com outro homem. Fiquei em choque. Pensei que tivesse ouvido errado. Me virei para ele arregalando os olhos. Como assim, João? Você está brincando comigo? Ju, não. Eu estou falando sério. É algo que eu penso há muito tempo. Eu sei que pode parecer estranho, mas é um desejo meu, uma fantasia que sempre esteve na minha cabeça. As palavras ecoaram como um trovão. Eu não sabia se eu ria dele, se brigava ou se chorava. Durante dias aquilo ficou martelando na minha mente. Como meu marido, o homem que eu construí uma vida, poderia querer algo assim de mim? Nos dias seguintes, João tentou explicar, disse que não tinha nada a ver com não me amar, não me desejar, mas que era algo que o excitava, uma espécie de fetiche. Ju, eu te amo, você é a mulher da minha vida, mas essa fantasia faz parte de mim e eu queria muito compartilhar isso com você. No início a ideia me enjoava, senti raiva, senti medo de que aquilo fosse um jeito disfarçado de dizer que ele queria se afastar de mim. Questionei minha própria feminilidade, minha atratividade, afinal, por que ele gostaria de me ver com outro homem? Passei noites sem dormir, remoendo aquelas palavras, minha cabeça girava em círculos cheios de perguntas que não tinham respostas. Um dia tomei coragem e disse: João, eu não sei se eu consigo fazer isso, só de pensar já me dá um nó no estômago. Ele me abraçou e com calma respondeu: Eu te entendo, Ju. Eu não quero te forçar a fazer nada, mas queria que você pensasse, só pensasse com carinho. Foi então que surgiu um nome na conversa, que mudaria tudo: Renato.
Renato era nosso amigo de longa data, tinha 38 anos, solteiro, trabalhava como personal trainer em uma academia de Vila Velha. Ele sempre frequentava a nossa casa, participava de churrascos, jogos de futebol e até nos acompanhava em algumas viagens rápidas. Era quase da família. Naquela noite, João disse com todas as letras: se algum dia isso fosse acontecer, eu só confiaria em alguém próximo, alguém como Renato. Minha reação foi imediata. Você enlouqueceu, João? O Renato, nosso amigo? Isso é ridículo. Mas por dentro algo mexeu comigo. Renato era, de fato, um homem atraente, moreno, corpo definido, muito bonito, bem-humorado. Eu jamais tinha pensado nele dessa forma, mas agora só de ouvir o nome dele na boca do meu marido me chamava a curiosidade e ficou acesa, né, esse interesse. Ainda assim eu resistia, disse que aquilo era absurdo, que jamais ele aceitaria, porém João não desistiu. Ele não me pressionava de forma agressiva, mas sempre voltava a tocar no assunto, de maneira suave, como quem planta uma semente e espera que ela cresça. Com o tempo, minha raiva inicial foi dando lugar a uma dúvida. Será que realmente faria tão mal assim tentar fazer pelo menos uma vez? Será que João não ficaria decepcionado comigo se eu negasse para sempre? Lembro de uma tarde em que eu estava na praia da costa, sozinha, olhando o mar. As palavras do João ecoavam na minha mente. Era só uma fantasia. Eu quero viver isso com você, não contra você. Eu senti um aperto no peito. Parte de mim dizia para fugir dessa ideia, mas a outra parte, curiosa, começava a se perguntar como que aquilo seria. Aos poucos eu comecei a observar o Renato de outra forma. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora chamavam a minha atenção. O sorriso dele, o jeito brincalhão, a proximidade que sempre teve com o João, e eu, apesar de sentir culpa, percebi que minha resistência começava a rachar. Foi assim que a semente plantada pelo meu marido começou a germinar. Eu não sabia, mas era só o início de uma jornada que mudaria para sempre o meu casamento, minha vida e a maneira como eu enxergava o amor, a confiança e os limites de um relacionamento. Depois daquela conversa que João deixou escapar o nome do Renato, eu fiquei ainda mais confusa. Durante dias eu evitei tocar no assunto, mas percebia que ele continuava ali, rondando nossos pensamentos como uma sombra. João nunca me pressionava de forma agressiva, mas eu notava em seus olhos a expectativa, o desejo de que aquilo realmente acontecesse. E eu, para minha surpresa, já não conseguia olhar para o Renato da mesma forma. Antes, ele era apenas um amigo próximo da família. Alguém com quem dividíamos churrascos, risadas. Agora, porém, cada gesto dele me fazia pensar: e se? Certa noite, depois de um jantar em casa, João voltou ao tema. Estávamos sentados na sala e ele segurou as minhas mãos. Ju, eu sei que você ainda está com medo, mas quero que saiba que essa fantasia é algo que realmente eu sinto, eu quero. Não é para afastar você de mim, é para nos aproximar ainda mais. Quero que a gente viva isso juntos. Balancei a cabeça, sorrindo, sentindo o coração acelerar. João, você fala com tanta calma, mas você não entende que isso causa em mim. É confuso, é como se eu estivesse traindo você, mesmo que com a sua permissão. Ele sorriu levemente. Mas não é traição, Ju, é justamente o contrário, é confiança. Eu confio em você, confio em nós dois. Eu quero que vivamos essa experiência. Fiquei em silêncio, no fundo eu sabia que já estava inclinada a ceder, não porque fosse um desejo meu, mas porque queria entender esse lado do meu marido. Foi então que ele falou algo que me deixou ainda mais nervosa. Eu pensei em falar com o Renato. Olhei para ele assustada. Como assim? Você já falou com ele? Ele disse, ainda não, mas eu sei que ele é maduro e respeitoso. Se não topar, tudo bem, mas eu queria sondar pelo menos uma vez. Meu coração disparou. A ideia do Renato já saber esse desejo era assustadora, mas ao mesmo tempo havia algo de excitante em imaginar a reação dele. Em alguns dias depois, João realmente conversou com o Renato. Ele me contou como foi e como explicou que era um fetiche nosso, algo que gostaríamos de experimentar juntos, e perguntou se ele teria interesse. Para minha surpresa, Renato não reagiu mal. Pelo contrário, ele ficou em silêncio por alguns instantes e depois disse,
João, isso é diferente, mas olha, eu respeito muito vocês dois. Se Juliana estiver de acordo, se for algo consensual, eu não vejo problema algum. Quando o João me contou isso, eu senti um frio na minha barriga. Parte de mim ficou furiosa por ele ter dado esse passo sem o meu aval, mas outra parte, secreta e escondida, senti um arrepio e uma certa curiosidade e um desejo. Na semana seguinte, João organizou um churrasco aqui na nossa casa, convidou o Renato, como sempre. Tudo parecia normal, como antes, mas a tensão estava no ar. Eu evitava olhar diretamente para ele, e cada vez que nossos olhares se cruzavam, meu rosto queimava. Depois que os amigos foram embora, Renato ficou para ajudar a arrumar as coisas. João, com a maior naturalidade do mundo, soltou: Ju, acho que a gente precisa conversar, os três juntos. Naquele instante eu senti as minhas pernas tremerem. Fomos para a sala, e João, com o seu jeito calmo, explicou para o Renato que eu ainda estava insegura. Ele, por sua vez, olhou para mim e disse: Juliana, eu só quero deixar claro que eu não quero atrapalhar o casamento de vocês. Se em algum momento você se sente desconfortável, eu paro. A sinceridade dele me desarmou. Eu não sabia o que dizer, apenas balancei a cabeça. Naquela noite, nada aconteceu além da conversa, mas foi o suficiente para abrir uma porta. Poucos dias depois aconteceu. Foi numa sexta-feira à noite, João tinha preparado um vinho, um jantar especial. Quando o Renato chegou, eu já sabia o que estava prestes a acontecer. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam e eu sentia um misto de medo e excitação. No começo tudo parecia estranho, quase surreal. Eu me perguntava o que eu estava fazendo, como cheguei até aqui, mas aos poucos a tensão foi dando lugar a algo que eu não consigo descrever. João observava, às vezes se aproximava da gente e eu percebia que para ele aquilo fazia muito sentido. Para mim foi uma mistura de emoções. Senti culpa, vergonha, mas também percebi algo que me surpreendeu. Uma parte de mim estava gostando daquilo. Depois que tudo terminou, ficamos em silêncio por alguns minutos. Renato, respeitoso, se levantou e disse: Quero agradecer pela confiança. E Juliana, se isso foi demais para você, não precisa acontecer de novo. Eu apenas sorri de forma tímida, sem saber o que responder. João, por sua vez, parecia radiante. Naquela noite, depois que o Renato foi embora, João me abraçou forte. Obrigado, Ju. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim. E eu, apesar da confusão dentro de mim, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era apenas uma experiência física, era como se tivéssemos cruzado uma fronteira que nunca imaginei atravessar. Ainda não sabia que aquilo era certo ou errado, mas uma coisa era clara: não seria a última vez. Muito bem, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir esse relato e deixa nos comentários como que você acha que essa história vai terminar. E vamos lá dar continuidade agora no relato. Com o passar do tempo, percebi que aquilo que antes me parecia um absurdo começou a se tornar, de certa forma, parte da nossa rotina. João, cada vez que lembrava da noite com o Renato, se excitava e me procurava com ainda mais desejo, como nunca tinha feito antes. Era como se de repente tivéssemos descoberto uma nova maneira de manter viva a chama do nosso casamento. E eu, por mais estranho que fosse admitir, já não sentia a mesma repulsa inicial. Pelo contrário, havia em mim uma mistura perigosa de curiosidade, vaidade, tesão e prazer. Renato, por sua vez, passou a frequentar a nossa casa com muito mais frequência. No início, sempre encontrávamos desculpas: um jantar, um jogo na TV, uma cerveja de fim de semana, mas logo ficou claro que ele não vinha apenas para socializar com a gente. Entre nós existia algo agora, um segredo que nos unia de uma forma diferente. Eu percebi em seus olhares uma certa posse, uma intenção que não estava apenas ligado ao desejo físico, mas a algo mais profundo, e isso começou a me assustar. Confesso que em alguns momentos eu mesma pensei em procurar aquela sensação proibida,
Quando o Renato me tocava, havia um arrepio novo, um sabor de novidade que era, de certa forma, reacendido em mim um lado que eu achava que estava adormecido. Eu me sentia desejada, admirada, poderosa. Era como se tivesse descoberto outra versão de mim, mais ousada, mais confiante, mais segura da própria feminilidade. Mas junto com essa sensação vinha também os dilemas. Quando ficava sozinha, me perguntava: será que ainda amo o meu esposo, o João, do mesmo jeito? Ou será que estou começando a sentir algo a mais pelo Renato? O coração se confundia. Por um lado, havia uma vida de esposa, anos de companheirismo, as memórias que construí com o João em Vitória, os planos que ainda fazíamos para o futuro. Por outro lado, havia a adrenalina, a novidade, o calor quase incontrolável que Renato trazia para a minha vida. Eu me odiava por me deixar levar, mas também não conseguia evitar. João parecia cada vez mais animado com tudo isso. Às vezes era ele mesmo que criava situações para que o Renato e eu nos aproximássemos. Lembro de uma vez que estávamos em Guararape, alugamos uma casa para passar o fim de semana. João inventou que estava cansado e foi se deitar ainda mais cedo, deixando-me sozinha com o Renato na varanda. A noite estava quente, o som das ondas misturava-se com um barulho distante de carros passando na rua e de repente, sem que eu reparasse, Renato segurou a minha mão. Você sabe que não é só desejo, não é? Ele disse olhando no fundo dos meus olhos. Fiquei sem reação. Meu coração disparou e tudo em mim gritava para que eu recuasse. Mas eu não recuei. Eu apenas deixei acontecer. O beijo que se seguiu foi intenso, quase desesperado. Que não havia João para testemunhar ou incentivar. Estávamos apenas nós dois. E isso mudava completamente o peso da situação. Quando o João acordou e percebeu o que tinha acontecido, ao invés de ciúmes, ele sorriu, como se de alguma forma aquilo era exatamente o limite que ele queria que eu ultrapassasse. Foi aí que percebi, João não queria apenas dividir-me com o Renato, ele queria me ver entregue a ele, queria o risco, o limite sendo ultrapassado. E naquele ponto eu já não sabia mais se estava vivendo uma fantasia compartilhada ou se estávamos todos à beira de um abismo. Com o passar dos meses, o envolvimento com o Renato deixou de ser apenas físico, passamos a conversar mais, a trocar mensagens escondidas. Ele me perguntava sobre o meu dia, fazia comentários carinhosos, demonstrava interesse pela minha vida, e de uma forma que João não fazia há anos. Isso me deixava em pedaços. Eu não queria admitir, mas eu comecei a sentir pelo Renato algo que eu não costumava. Isso me deixava em pedaços. Eu não queria admitir, mas comecei a sentir falta do Renato quando ele não estava por perto. Comecei a me arrumar mais quando sabia que ele viria para casa. Pequenos detalhes que me denunciavam até para mim mesma. E embora João incentivasse todo aquele jogo, percebi que ele não tinha noção do risco que corríamos, porque para ele era apenas uma fantasia. Para mim, o Renato estava se transformando em algo real. Uma noite depois de mais de uma dessas situações, olhei para o João adormecido ao meu lado e senti um nó na garganta. Perguntei a mim mesma, e se eu estivesse destruindo tudo? E se o que ele vê como fetiche virar uma ruína do nosso casamento? Mas no fundo já sentia que essa ruína estava em andamento. Não demorou para que os conflitos começassem a aparecer. João, em meio ao seu entusiasmo, não percebia que estava abrindo uma porta que talvez não conseguisse mais fechar. Comecei a ficar mais distante dele em alguns momentos e isso o irritava. Juliana, você não está me escondendo nada, né? Ele perguntou certa vez desconfiado. Claro que não, João. Você sabe de tudo. Nada acontece sem você saber, respondi tentando manter a calma. Mas a verdade é que ele não sabia de tudo. Não sabia das mensagens trocadas, não sabiam dos encontros rápidos que aconteciam sem a presença dele. Renato também começou a mostrar sinais de ciúme. Quando João participava demais, ele se afastava, ficava calado, e eu percebia a frustração estampada em seu rosto. Era como se aos poucos ele quisesse me ter somente para ele. E eu me vi presa nesse triângulo impossível. De um lado, o marido que incentivava tudo aquilo, do outro, o amigo que começava a querer mais do que apenas me compartilhar. E no meio, eu perdia entre o desejo, a culpa e o medo. Houve uma noite especialmente marcante. Estávamos os três em nossa casa e depois de
tudo que nós fizemos, fiquei sentada sozinha na cozinha. O relógio marcava quase 3 horas da manhã e eu olhava para os 2 homens da minha vida e percebia que de alguma forma estava prestes a perder um deles, ou talvez os dois. Naquele silêncio me veio a pergunta que nunca mais saiu da minha mente: até onde eu estou disposta a ir? Porque não era mais apenas sobre atender o fetiche do João, mas nem sobre ceder os desejos de Renato. Era sobre mim, sobre minha vida, sobre a minha identidade como mulher e como esposa. O peso daquilo tudo estava me esmagando. A cada dia sentia que a linha entre o jogo que João tanto queria e a traição silenciosa que eu e Renato vivíamos por fora se tornava mais tênue. Eu já não sabia se ainda tinha controle sobre nada. Até que aconteceu o inevitável. Era uma tarde comum de sábado em Vitória. João tinha saído para resolver algumas coisas do trabalho e Renato apareceu em casa sem avisar. Eu sabia que era arriscado, mas a vontade falou mais alto. Passamos a tarde juntos como se não houvesse nada mais no mundo além de nós dois. Só que o João voltou mais cedo. Lembro-me da cena como se fosse agora. A porta se abriu e ele entrou. No instante que nos viu, não havia mais como esconder. O silêncio que se fez naquela sala foi sufocante. O olhar de João não era mais de excitação e nem de prazer pelo seu fetiche. Era um olhar de decepção, de alguém que tinha perdido o chão. Então é isso, ele disse com a voz embargada. Eu criei esse jogo e vocês transformaram em uma traição? Não consegui responder, Renato também não. Ficamos paralisados como as 2 crianças pegas em flagrante. João não gritou, não fez escândalo, mas o silêncio dele foi ainda pior. Ele apenas saiu de casa, batendo a porta com força, deixando-nos ali sem saber o que fazer. Naquela noite eu chorei como nunca havia chorado antes, porque no fundo eu sabia. Ele tinha razão. Tudo começou com um fetiche, algo consensual. Mas eu e Renato deixamos a situação escapar de nossas mãos. E ao trair a confiança do João, traí também a mim mesma. Passei dias sem conseguir dormir, João se afastou completamente de mim, não me ligava, não falava comigo, dormia fora de casa. Eu sabia que o casamento estava por um fio e talvez fosse tarde demais para reconsertar. Depois de uma semana de silêncio, ele finalmente voltou para casa, sentei em minha mesa da cozinha, nervosa, e ele, com um olhar frio, foi direto ao ponto. Juliana, eu aceitei abrir mão de muita coisa por você, aceitei expor minhas fantasias, dividir o que era só meu, mas você não soube separar as coisas. João, eu errei, respondi chorando. Eu me deixei levar, mas nada disso muda o fato de que eu ainda amo você. Ele balançou a cabeça em negação. Amar, Juliana? Amar não é isso. Amar é cuidar, é respeito. Você se perdeu no meio desse jogo. E agora, eu não sei mais se consigo te olhar da mesma forma. Renato tentou se justificar também, mas João nem quis ouvir. Não é com você que tenho algo a resolver, Renato. É com ela. Você nunca foi um problema. Naquele momento senti o chão se abrir. Era como se todo o castelo que construímos juntos estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Nos dias seguintes, tentei de todas as formas reconquistar o João, mandei mensagens, escrevi cartas, implorei por uma segunda chance. Ele me ouvia, mas não respondia. Eu via nos olhos dele a dor, mas também uma frieza que nunca tinha visto antes. Renato, por outro lado, insistia que ficássemos juntos. Agora era a hora, Juliana. Sabe que comigo é diferente. Você sabe que eu te quero de verdade, dizia ele segurando as minhas mãos. Mas eu não queria escolher entre um e outro. O que eu queria era voltar no tempo, apagar cada passo errado, cada mensagem escondida, cada beijo dado na sombra da traição. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto fomos imprudentes. João tinha um desejo, uma fantasia, mas não soubemos lidar com os limites. Confundimos a liberdade com desrespeito, fantasia com realidade. O casamento não resistiu, João pediu separação poucos meses depois e eu, devastada, aceitei, porque já não tinha forças para lutar contra a decisão dele. Renato continuou tentando me conquistar, mas meu coração já não estava mais inteiro para oferecer a ninguém.
Vivo hoje com as marcas dessa história, não apenas da perda do meu casamento, mas da perda da minha própria identidade, porque no fundo o que mais me dói não é ter sido traída ou ter traído, mas ter me perdido de mim mesma no meio desse jogo. E essa é a lição amarga que ficou. Brincar com os limites do amor é arriscar perder aquilo que mais importa, e às vezes não há volta. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato, essa história aí do João, da Juliana e do Renato. O que você achou dessa história? Uma história meio louca, né? Mas acreditem, isso é real. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que o João não deveria ter deixado a Renata? Eu acho que não. Afinal de contas, começou tudo com ele, com o desejo dele, né? Então ele tinha que ser homem para aceitar. Mas aí houve essa traição, né? Porque a Renata, o Renato e a Juliana começaram a se encontrar sem que o João soubesse, e foi isso que magoou ele, né? Mas enfim, é isso. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E me ajuda, pessoal, curte esse vídeo, porque isso me motiva a continuar trazendo mais vídeos, e se inscreve também no meu canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.